Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação de Dev Flutter. E hoje nós iniciamos o módulo 2, tá? Então, só revendo os nossos objetivos do curso, tá? Módulo 1, então, encerrado para a gente. Então, o propósito do curso, no final dos 4 módulos, a gente poder fazer qualquer tipo de aplicação em Flutter, tá? A gente ser proficiente em Flutter, seja para web, seja para mobile, seja para desktop, usando bancos, consumindo API, trabalhando com gerenciamento de estado para aplicações já de médio para grande porte, não só os pequenininhos. Então, o propósito nosso é terminar realmente deixando vocês prontos para assumir qualquer desafio que tanto a Inmetrics ou que vocês tiverem pessoal aí para criar app, tá? Vamos lá. O nosso módulo 2, tá? Pode até ter alguma alteraçãozinha depois no final, mas a princípio a gente vai trabalhar com layouts, tá? A gente vai trabalhar já na prática, não vai ter teoria aqui para gente, tá? Layout relativamente mais simples para a gente começar. Eles vão subindo, o grau de dificuldade vai subindo de app para app que a gente for criando, para a gente poder justamente já ir entrando com um pouco mais de gerenciamento de estado e consumindo um pouco mais. No final desse módulo, a gente já vai ter aprendido a consumir API e também a integrar banco de dados. Isso já passando por armazenamento local ali, o temporário do celular e tudo. Então, praticamente, depois do módulo 2, eu já conseguiria fazer qualquer app. Faltaria só um ou outro macete, que é o que a gente vai ver no 3 e no 4, que é quando o bicho pega, quando a gente utiliza um pouco mais de bibliotecas, né, um pouco mais poderosas ali para trabalhar, tá? Uh, Nós vamos ter uma sequência de apps para criar, tá? Mas antes de tudo isso daí, a gente precisa então preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Todo mundo chegou a baixar o Android Studio e o Flutter? Não. Eu baixei. Bom, eu já tinha ele de um outro projeto, só tem que ver se precisa customizar. Legal. Então vamos mudar a pergunta. Alguém não baixou? Beleza, então todo mundo baixou. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela do Chrome? Sim, senhor. Maravilha. Sim. Então, beleza. Eu imagino que vocês tenham vindo aqui, pegado o Windows, feito o downloadzinho aqui do zipzinho da 2.10.4. Uhum. Beleza? Vocês escolheram o C2 para instalar ou alguma outra pasta, né? E foram lá e descompactaram o arquivinho zip dele, bonitinho, certo? Sim. Esse detalhezinho aqui, ó, de editar as variáveis do ambiente, que é o pet, todo mundo fez? Essa parte eu não fiz. Esse carinha aqui a gente vai precisar dele. Deixa eu mudar aqui para o Windows, então. Porque para a gente poder digitar o Flutter ali a qualquer hora, tá? Vocês estão vendo minha tela inteira do Windows, né? Uhum. Sim. Show. Sim. Cara, começou a escrever variáveis, vai estar aqui, ó. Editar as variáveis de ambiente do sistema. Clicou. Aqui embaixo, variáveis de ambiente. Aí a gente vai ter o nosso path. Editar. E aqui, ó, colocar o nosso... aonde vocês instalaram. No caso da minha máquina, eu fui lá no disco C2 pontos, criei uma pasta Flutter. Dentro dela eu criei uma pasta SDK
e extrair o conteúdo do zip aqui dentro. Então, tudo que eu quero me referenciar quando é para o SDK do Flutter, vai estar na Flutter SDK, e o que for de projeto está lá dentro em Flutter Projetos. Então, não bagunça a minha vida, fica fácil para mim achar. O que a gente vai precisar é adicionar essa linha. Então, se vocês colocaram a pasta Flutter dentro de meus documentos, tem que pôr os meus documentos, é pôr o path de onde vocês instalaram e a pasta bin aqui na frente. Colocou, é dar um OK. Aí vocês só me dão um sinal quando tiver OK aí, tá? Aqui tudo ok, só que eu acho que o Fernando tem uma pergunta. Pode falar, Fernando, é que eu não estou mais vendo a tela agora, tá? Tranquilo. Gente, pode até ser que minha pergunta seja boba, mas não necessariamente seria sobre essa parte do Flutter. Quando eu vou fazer algum processo dentro de um desses aplicativos, tipo Android Studio ou qualquer um outro, em uma ferramenta que eu fui utilizar, eu fiz a conexão com a nuvem, né? Eu tenho a nuvenzinha aqui salva na pastinha mesmo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu fiz o caminho todo do OneDrive. Manja? Não entendi. Eu vou mandar uma foto. Espera aí, mais fácil. Aí aqui, tipo, eu fui editar um desses projetos e aí na nuvem parece que não funciona. Eu queria saber se é só comigo ou se ele não vai funcionar mesmo. Como assim na nuvem? Você usou o OneDrive da máquina? Tipo, você sincronizou a pasta do OneDrive com o OneDrive online na nuvem, né, da Microsoft. Cara, o que acontece é o seguinte, isso leva tempo. Quanto maior o arquivo, o maior número de arquivos que você tem, ele leva mais tempo. Tirando que, às vezes, o que acontece é que, tipo, se você faz modificações muito rápidas nos arquivos, tá? Conforme ele vai tentando subir, ele, tipo, você tá subindo a versão 1, você já cria a versão 2 em cima, ele dá erro de paridade do arquivo, ou seja, tipo, ele dá um erro na hora que tá tentando salvar o arquivo, dá conflito, como se você tivesse duas versões do mesmo arquivo, tá? Tentando subir na nuvem. Aí você precisa ir lá no ícone do OneDrive e checar se não teve nenhum erro de... dar um botão direito e ver se ele não está dando nenhum erro desses de sincronia. Porque daí, às vezes, é isso. Não é que ele não está trocando, é só que, tipo, como você está programando, você salva várias vezes um atrás do outro e leva um tempo até o processo que está no background subir esses arquivos para a nuvem, pode ser que nesse meio período, tá, perde a sincronia, ele dá um erro de sincronia e você não consegue recuperar a versão correta. Faz sentido, porque quando eu estava fazendo essa mudança, era no IntelliJ e eu tinha salvo o projeto na nuvem, né? E aí toda vez que eu ia fazer alguma mudança, ele não aplicava. Beleza, obrigado. O que eu vou recomendar a você é, quanto a código, a melhor coisa a fazer é salva em GitHub e fica com essa coisa de usar o repo para sincronizar e manter salvo na nuvem, ao invés de usar o OneDrive, porque tá um saco essas coisas de sincronia de arquivo. Beleza, obrigado. Então tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu voltar a tela do PC aqui. Todo mundo tá vendo? Yes, sir. Então vamos lá. Abrir um prompt de comando aqui, tá? Para saber se está funcionando. De qualquer lugar, você tem que poder digitar Flutter e acontecer alguma coisa. Que não seja dar erro lá, comando inexistente, comando inválido. Todo mundo está conseguindo ir lá e digitar Flutter. E apareceu o que apareceu na minha tela? Sim. Legal. Aí um comando de verdade que a gente tem é o Flutter Doctor.
Esse cara, ele vai realmente avaliar se a instalação de vocês deu certo, tá? Então, ele vai verificar qual que é a versão do Flutter que ele tem instalada, o que ele tem instalado para Android, se ele achou o SDK, o Chrome. O Visual Studio é opcional, tanto que ele fica uma exclamaçãozinha, um xizinho aqui, mas é opcional, tá? Não chega a ser um erro para a gente. Verifica se você está com o Studio instalado, quais as versões. Se você tiver IntelliJ, senão ele só vai marcar como erro, e VS Code também. Um deles tem que ter. Uma IDE tem que existir. E no meu caso, como eu ainda não conectei nada, ele não ele não achou nenhum dispositivo ainda disponível para mim trabalhar. Então ele está com vermelhinho aqui também. E já achou também o meu HTTP, porque ele já viu que eu estou conectado na internet também. Teoricamente, o de vocês é para ficar assim. No máximo aqui, 0 categorias, ou mudar por causa, sei lá, se vocês não tiverem Visual Studio e não tiver o IntelliJ. Ele fica 3 aqui. Então, No meu aqui, ele botou exclamação no Android, Toolchain, e marcou acho que duas coisinhas aqui dentro do Android. Uma é a licença, que ele marcou com xizinho, e o outro é o Command Line Tools, também marcou. Tá. As licenças do Android, beleza, a gente vai ter que. Depois a gente precisa aceitar elas, mas não precisa ser agora, assim já. E Line Tools? CMD Line Tools, componentes missing. Tá, é do Android também, né? Do Android. Do Android Esses também. dois. Aí faz parte lá do SDK. A gente vai ter que caçar ele lá dentro do SDK do Android e mandar adicionar o Line Tools para essa última versão que a gente está usando. Bom, vamos liberar primeiro o Flutter para trabalhar com os desktop, que por padrão ele não vem liberado para trabalhar os desktops, tá? Então a gente vai precisar vir aqui, ó. Se eu fizer Flutter Help, né? Só digitar o Flutter, ele já abre para a gente aqui, ó. Basicamente tudo que ele aceita para a gente fazer, né? Então tem a linha aqui, a lista de tudo que vocês podem fazer com ele. Como no caso a gente vai trabalhar agora na configuração do desktop, então vai ser o Flutter Config que a gente vai usar, tá? Então vamos lá. Flutter Config é menos enable Linux desktop menos. E um Enter. Eu errei. Não seria o tempo ali, não, do enable? Não tem o Você B. botou com D, Aqui, ó. Aí vai liberar o Linux. Para macOS, mesma coisa, só que eu vou escrever macOS aqui. E para Windows, mesma coisa, só que a gente escreve o Windows aqui. Agora, quando a gente abrir o Android Studio, já vai estar liberado para a gente usar, então, o que quiser fazer. Porque o web já é meio padrão, já vem pré-habilitado, tá? Web, Android, iOS já vem habilitado. É só a parte de desktop que não vem. E ali em cima, né, quando eu fiz o help aqui, ele já deu para a gente o que ele tem, ó. Linux, Mac, iOS e o Fuchsia, que já vem também. O meu, no caso, estava tudo liberado. Quem não tiver o Fuchsia liberado também pode liberar ele. Se quiser, mas eu acho que ele já está liberado para todo mundo, tá? Para a gente poder fazer qualquer tipo de aplicação que a gente precisar. Como ver se ele está liberado, Giovanni? Você digita Flutter Config -H.
Aí ele vai fazer uma festa aqui de informação e as últimas aqui é os settings, ó. Aí você vai ver todos os que estão true na frente. Então, assim tá aparecendo só 3, que foram os 3 que você falou pra gente disponibilizar. Pra mim Mac, também, só aparece Linux e 3. Windows. É, Tá, se vocês quiserem aqui, ó, a gente pode colocar também o Fuchsia, que é o da Google lá, tá? Fuchsia, Fuchsia, tracinho desktop. E não, Fuchsia não tem desktop. É o diferentinho. Fuchsia, ele é sozinho. E qual que faltou? Só, né? Porque depois o iOS já está liberado para vocês, né? Windows Desktop, Fuchsia, iOS, macOS e Linux. pra mim não apareceu iOS. Não? Então faz com iOS isso aqui também, tá? Então tem que ter as 5 opções: Linux, macOS, Windows, Fuchsia e iOS. É mais para você ficar livre para criar qualquer coisa, tá? É interessante que o Fuchsia tá aparecendo assim, unavailable, Ah, não, do lado. Ele fica o meu também, ó. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá vendo o meu Sim, prompt, né? Sim. Ele fica também, ó. O Fuchsia, ele vai mudar de nome, né? Eles lançaram, mas parece que já não vai ser isso. Eles resolveram fazer, acho que Chrome OS, uma coisa assim. Então já tá para sofrer algumas alterações aí, pelo lado do Google. Mas basicamente é isso aqui, ó. O Windows Fuchsia, iOS, Mac e o Linux. Beleza? beleza. Qual problema mais tinha na máquina de vocês? Vocês falaram? Meu aqui era que tava sem o Command Line Tools, mas eu já procurei aqui na internet aqui, já fui lá no Android, no Studio SDK Manager, já estou instalando. Você já instalou lá direto no SDK, né? Legal. Isso. Tinha mais alguma coisa? O meu também. Licença. Tem a Licença de licença. Android. É, licença. Licenças do Android. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Sim. Menos Android. Tá, se você fizer do jeito que eu fiz, ele passa ou não? Flutter Doctor, menos, Android, tracinho, licenças. Isso, já tinha feito isso aí, já também passou. Deu 100%. Mais alguém está com problema de licença? Ainda Eu o tô. meu não vai funcionar porque ele tá atualizando o SDK e o NDK. O meu tem Do Pode falar, estúdio? João. Pode falar. O meu tem os problemas do Command Line ainda. Tem que rodar e para liberar para o Linux, o macOS e o Windows não teve jeito. Naquele dia lá você me ajudou, inclusive. Eu fiz 300 vezes no sábado. Fiz agora de novo. Ele não tem santo que faça o negócio funcionar. Ele dá alguma mensagem de erro? Não, só não habilita. É que doido. Só não habilita. A E parte o, do e o chat lá Command, tá certinho. o Command Line tem que rodar um script que tem aqui nele, é esse? O Command Line você tem que baixar ele lá no SDK do Android. E o da licença? O da licença é só digitar isso aqui, ó. Flutter Doctor, tracinho, Android, tracinho, licenças. Aí ele vai fazer o aceite, né, da licença do SDK.
Mas eu tenho dúvida se depois, quando você baixar o command line, ele não vai Vamos de novo. pedir de novo para você fazer a licença. Eu não consegui fazer esse comando de licença sem antes ter baixado o command line. Sem o command line, né? Eu tive que fazer o command line primeiro, O command porque line ele dizia que não estava encontrando o SDK Manager. Quando eu instalei o command line, rodei isso daí, ele foi tranquilo. tá, o command line é dentro da própria IDE, que eu... Quando você abre lá o Android Studio, que aparece aquele Welcome to Android Studio, perguntando se quer criar um novo projeto, tem uns 3 pontinhos lá, aquele kebabzinho, né? Que a gente aprendeu na outra aula lá no cantinho. Vamos chamar Aí tem lá SDK Manager. esse carinha aqui, ó. Vocês É. estão vendo, né? Sei dessa parte aí. Esse carinha aqui, ó. Pera aí, Aí lá vai em SDK Tools, aí tem lá a opção. Ixi, Se já tiver instalado aqui, estava dizendo para desinstalar e reinstalar. Ali, Android SDK Command Line Tools. Beleza. As licenses estão ok agora para mim. deixa eu ver onde é. System Settings. Android SDK. Aí, Tá vendo que o meu Android. não tem, né? O seu não tem, não reclamou, né? Então, mas é que na verdade ele é para versões antigas. Aí, Meu, aí depende da versão que você está usando aqui, ó. Qual o pacote de API que você vai usar para compilar. Como eu uso o 32, que é já vai ser o Android. Não chega a ser o 13 ainda, né? Porque vai sair o tal do tiramisu aqui. Mas seria vai ser a versão 13 no final, vai ser 32 alguma coisa. Ele já traz meio que implícito o command line nele. O meu também está marcado esse 32, mas também está marcado só o 32, mas nenhum outro. Ah, não, o meu eu tenho algumas versões aqui que eu ainda preciso delas. Esse aqui deve ter sido o padrão que entrou, né? Não sei porque eu não mexi em nada. o meu nem aparece essa opção aí, cara. Qual opção? De SDK. Como é? Parece, peraí. Command line, não sei o que e tal. Ah, tá. Você abriu o Android Studio aqui, né? Aí você vem Eu cheguei naquela mesma tela que você. SDK. Aí É, aqui em cima, ó, SDK Tools. tá, então, tô aqui. Aí aqui, ó, Android SDK Command Line. Ah, aqui é verdade. Bom, E daí, tipo, fica aí, não dá zica ter ele ou não ter, tá? Você já clica nele, dá um OK, ele vai instalar, é rapidinho para instalar. Aí você consegue fazer a licença ali, ele já libera para vocês. tá. Mais alguém tá com algum erro de licença ou de qualquer coisa? Nesse momento, a única coisa que tá tendo erro no Doctor não é nem erro, é um alerta que é o Visual Studio, né? Mas Ah, o Visual Studio, o meu também tá, eu não tenho o Visual Studio instalado aqui também. tá. Então, que eu até tenho, mas se não for necessário para aula, não acho que vale a pena gastar muita saliva e tempo com ele, né? Não, a gente não usa ele, cara, na verdade. Eu uso o Android Studio por causa disso aqui, ó, que a gente está na tela, com a do SDK. Porque o VS Code, você trabalha do mesmo jeito no VS Code, só que ele não tem essa ligação direta com o SDK do Android. Então, sai uma atualização, sai alguma coisa, você não fica sabendo. Então, você acaba ficando mais tempo desatualizado, tá? E o problema nem é o Android Studio ou o SDK em si, porque vai mudar a versão de Android. A hora que você começar a escutar burburinho que Android 13, você fala, pô, deve ter coisa nova lá. Você abre o Android Studio e atualiza. O problema nosso é o Gradle. E se ele ficar muito para trás, eu apanho depois que nem um gato no saco para colocar o meu aplicativo no esquema, tá? Então, eu prefiro o Android Studio por causa disso daí, esse tipo de atualização. Mas tem a galera que utiliza o VS Code, cara, sem problema algum. E o IntelliJ também vai redondinho, não dá zica, tá? Se quiser programar no Notepad, também funciona, que fica legal.
Então, só dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Resolvidos os conflitinhos aqui. Tá? Como que eu vou saber se funcionou, né? Flutter Doctor, tá? E ele vai rodar. Na teoria, para fazer que nem aconteceu, né? Ficar o alertinho aí no Visual Studio e falar que você não tem nenhum device conectado agora. Tudo igual? Tudo igual? O meu tá terminando de baixar aqui, mas vai seguindo aí que depois eu volto. Aí qualquer coisa, se der mais algum problema, você me avisa, tá? Beleza. Ó, estando funcionando. Oh, eu deixei as coisas aqui, pô. Deixa. Já tem spoiler já. E ainda cliquei no errado. Olha que sacanagem. Fecha rapidinho. Todo mundo, quando abre abre o Android Studio, né? Todo mundo tem aqui, ó, em projetos aqui o New Flutter Project ou não? Tem. Eu tenho. Melhor. Alguém não tem? Legal, legal. Então vamos clicar nele. Espera aí que a ideia reiniciou aqui que pediu para atualizar o Dart, o plugin do Dart. Legal. É aquela hora que você olha e fala, boa. Isso porque você pegou ele na quê? Sexta-feira? Quarta-feira? Na última aula eu pus para... Quinta, né? Foi quinta, né? Beleza. Já tô aqui no ponto também. Beleza. Aqui do lado, né? Você pegou New Flutter, já tá o Flutterzinho marcado aqui, né? Flutter SDK PF tá vazio de vocês? Tá. Tá. O primeiro projeto que a gente for até o final, né, de criar, ele vai acabar guardando aí, salvando a pasta onde ficou o SDK, tá? Então é clicar aqui nos 3 pontinhos aqui na frente e clicando, navegando ali no computador de vocês, achar onde vocês instalaram o SDK, onde vocês descompactaram aquele zip que baixou lá do site do Flutter Dev. Chegou na pasta, dá um OK. Creating Flutter Project. Ok, apareceu um projeto Flutter aqui. Chamado Untitled. Não era para fazer isso. Pelo seu... É que você avançou. Você já avançou tudo. Ah, tá. A princípio a gente estava só pondo o PF do SDK aqui em cima. O, Extra. Sem Pera aí. spoiler, Rafa, sem spoiler. Não. o meu Flutter, ele não tem essa pasta SDK. Mas eu só escolhi a pasta Flutter na semana passada, né? Ah, E funcionou perfeitamente, sem escolher essa SDK. mas você descompactou o zip aí dentro. Sim. Então sem crise. Assim, é onde você descompactou aquele zip. É que às vezes que nem eu coloquei como eu ia usar uma pasta Flutter para colocar tanto projeto como SDK, eu criei a SDK, joguei o conteúdo do zip e criei. Quer ver? Ó, se eu abrir aqui, ó, você vai ver que tá tudo aqui, ó. Ó, o curso, o Dart, projetos, ó, project. Essa pastinha SDK foi você que criou, então. Eu criei para jogar o Ah. conteúdo do zip aqui dentro. Joia, Tá? joia. Que daí para mim ficava mais fácil lembrar onde estava. Tipo, aqui é gosto, tá? Não, faz sentido, sim. Colocou, next. Aí a gente vem aqui para a telinha nossa de novo projeto. O de vocês, ó, vocês estão vendo, ó, o meu eu posso clicar tudo, ó.
Ó, Windows, Web, Mac, Linux, iOS e Android. De vocês também está tudo liberado? Quem não tiver liberado, não pegou o Flutter Config. O meu não tá liberado, não, mas eu rodei esse Flutter Config inúmeras vezes. Que pasta você colocou o Flutter? É igual a sua, só que depois do SDK ainda tem uma pasta Flutter. Tem uma pasta Flutter lá dentro. Tá. Depois nós vamos. Depois qualquer coisa a gente dá uma conectada, a gente vê como é que tá isso daí. Show É de como bola. se ele não estivesse salvando, né? É. Tem que ver como é que tá as preferências aí. Mas tá que nem nesse momento eu vou arrancar também, tá? Eu vou deixar só Android, iOS e Web. O Android eu vou deixar em Kotlin. Poderia deixar com Java, se eu quiser. Ele gera todo o código em Java para mim, do Android. Ou eu deixo em Kotlin e ele gera todo o código Kotlin para mim, do que precisar de Android. É gosto também. Mesma coisa com iOS, tá? Eu escolho se eu quero que ele gere o código para mim em Objective-C ou em Swift. Gere o código ou eu codo? Gere o código e eu posso ir lá codar se for necessário, tá? Vamos imaginar que eu estou num projeto muito cheio de recurso e tem alguma coisa específica da Apple que não funciona direto no Flutter. Eu tenho que ir lá e criar, por exemplo, sei lá, um negócio para ler código de barra. Não está funcionando o padrão, a biblioteca que eu baixo do Flutter. Só que no iOS funciona. Eu vou lá e crio a leitura de barra no iOS. E aí eu escolho, né? Como eu escolhi aqui no começo, se eu vou fazer isso em Swift ou se eu vou fazer em Objective. Beleza? Android é igual. Se eu não sei desenvolver em Kotlin, eu taco Java lá. Vai ficar mais fácil para mim, pelo menos, codar o que eu preciso. Não sabe nenhum dos dois, já era. Hã? Não sabe nenhum dos dois, já era. Aí dá, mas aí dá umas gugadas, né? Aí a gente dá umas gugadas, acha. Chega lá, você coloca lá como fazer leitura de barra no iOS. Acha um código, porque tem que ter. Hoje em dia tá fácil, cara. Hoje em dia tá legal. Hoje em dia é Ctrl+C, Ctrl+V. Quinta-feira começou o pessoal dos techs lá ali, né? As techs ladies e os techs, todos os techs ali. E o pessoal perguntou: qual foi o maior desafio no começo da sua carreira? Eu falei: ué, tudo que existia era em livro e em inglês. Aí eu me senti um banana fazendo as coisas. Quem sabia não falava, que os caras não. Nossa, quem sabia fazer alguma coisinha lá, guardava a informação. Eu vou ser eterno. Era difícil aprender, mas hoje em dia é mais fácil. Eu estou falando de um momento antes de existir a internet, né, gente? Ali você tinha que usar o PPS, pergunta para saber. Nas outras configurações nossas aqui, ó. Então eu não pus nome para nada, né? Então tá igual tá o o do Morales. Mas eu posso pôr aqui, ó. Primeiro. Pôr primeiro com P maiúsculo só para complicar. Primeiro aplicativo. Ele já vai criar. Então, no meu caso, que eu deixei, né, a localização já salva também. Ó. C:/Flutter, /curso Flutter, primeiro aplicativo. O meu não está no lugar certo, Giovanni. Cara, 3 pontinhos. Ele abre aqui para você escolher aonde você quer salvar os seus aplicativos. Precisa ser aqui no Flutter? Não. Dentro de meus documentos, dentro aonde você salva ali. Aonde você costuma salvar, se tiver uma pasta projetos, eu não sei como vocês configuram ali, né, a máquina de vocês. Ó, eu tenho uma pasta projetos aqui também. Fecha, tem coisa feia aqui. Tem palavrão. Mas tem, aonde vocês quiserem salvar, tá? É escolher a pasta de vocês e ela vai ficar aqui. E o primeiro aplicativo, porque a pasta ele geralmente cria uma pasta com o nome do projeto.
Aí, eu acho que eu já falei isso para vocês. Se eu vier dar o finish aqui direto, ele vai resmungar por causa do nome aqui do módulo, primeiro aplicativo. Não pode ter espaço e não pode ter letra maiúscula, tá? Ele dá uma pipocadinha para a gente aqui. O tipo de projeto. Aqui você pode pôr uma pequena descrição do seu projeto. Coisinha pouca, vai lá no... Ela fica no PubSpec mesmo, a gente pode colocar o que quiser. Aqui é uma descrição livre. Aqui o tipo de projeto que você está fazendo. Se ele é um skeleton, se ele é um módulo, se ele é um pacote, se ele vai ser um plugin, ou se ele vai ser uma aplicação mesmo. Tá? É alguma coisa para... Eu vou fazer uma página web, aplicação. É aplicativo para Android, iOS, aplicação. Desktop, aplicação. Plugin já é o caso. Vou criar um plugin especial para o Intersec, para fazer a verificação do meu código, E é plugin de verdade, é um pacotão, se você for criar uma biblioteca, tá? Aqui, esse organização, lá na Play Store, basicamente é aqui que você define quem vai trabalhar. Por exemplo, a gente está na Inmetrics. A Inmetrics, o site da Inmetrics é inmetrics.com.br. Aqui seria br.com.inmetrics. Tá? Aí, a hora que chega lá no Google, vai ficar assim, /primeiro aplicativo. Aí ele vai gerar uma chave para mim durante 30 anos. Esse aplicativo fica garantido para mim nesse endereço aqui. BR com Inmetrics, primeiro aplicativo. Depois disso, ele vira domínio público. Beleza? Beleza. Então, se eu não vou fazer nada, tipo assim, tô só brincando, eu deixo aqui mesmo. Ó. Eu não mudo. Mas na hora que eu for fazer de verdade mesmo, eu coloco, tá? Eu nunca deixo no exemplo aí, porque senão ele não entra na sua conta do Google. A hora que você vai subir ele lá, ele vai pipocar, ele vai falar que a chave não bate. Você precisa fazer uma assinatura dentro desse app para pôr ele no ar. Bom, vamos arrumar então aqui, ó. Tirar o P maiúsculo, tirar o espaço e o A maiúsculo. Aí ele vem e enfia uma pasta a mais aqui para mim, ó. E eu, particularmente, não quero essa pasta, nunca quis essa pasta a mais, então eu apago ela, tá? Eu deixo como era antes. Primeiro aplicativo aqui, do jeito que ele colocou aqui em cima. Nenhuma subpasta por causa do módulo. Mas também gosto, tá, gente? É do jeito que vocês quiserem trabalhar. Geralmente aqui o formato de projeto é o formato do IDEA mesmo. Né? Baseado em diretórios, não em arquivos, tá? Finish. A pasta tchá não existe. Deseja criar? Sim. Espera um pouquinho, ele avança. Aí abre o estúdio, já abre o Readme para vocês. Abre aqui a dica do dia. E tá aqui o home, igualzinho aquele que nós fizemos se não foi na quarta-feira, foi na quinta-feira. A gente ficou mudando cor, lá. Ele sempre abre esse carinha aqui pra gente, tá? Cheio de comentário. Beleza? Beleza. Ó, aqui a gente tá sem device. Mas como eu disse que eu posso fazer para qualquer coisa, a minha máquina eu já tenho configurado os emuladores. A de vocês eu acho que não deve ter, né? Tem um aqui da época do Meio Fácil. Tá. Ó, vocês estão vendo aqui onde está meu mouse? Tem um celularzinho pequenininho
com o Androidzinho verdinho aqui embaixo, ó, Device Manager? Conseguem ver aqui? Uhum. Só dá um cliquezinho, ele vai abrir para vocês o gerenciador aqui de devices para gente. Qual que você recomenda? Nós vamos criar um novo mesmo. Então vamos lá. Create device. Aí eu vou escolher o que eu quero fazer. Cara, é aqui que eu falo que é muito legal quando a gente trabalha com. Eu particularmente sempre gostei de trabalhar com Android por causa disso. Mas o que o Flutter me faz ficar muito bacana é. Vocês estão vendo o que eu posso criar de device aqui para fazer os testes com o emulador? Então, assim, beleza. Telefone e tablet é padrão. Mas, cara, a gente tem os Weirs aqui, os reloginhos, a gente tem a TV e eu tenho a parte automotiva, cara. Então, assim, eu não preciso comprar um carro para testar, entendeu? Eu testo pelo emulador dele aqui. E é o fato de poder de fazer isso, tá? É aquilo que eu falo sempre, falei desde o começo ali. Toyota, BMW, Mercedes. O aplicativo da BMW, ele quer deixar o usuário ter a mesma experiência sempre. Então, eles estão tentando fazer tudo o mais igual possível e optaram por Flutter por causa disso, para poder criar o mesmo layout para tudo, tá? Giovanni, Oi. é uma pergunta. Eu, uma vez, já muitos anos atrás, eu tentei fazer alguma coisa nessa questão de celular, mobile. Eu usava na época, eu comecei usando o PhoneGap. E Tá. uma coisa que tinha um problema horrível era a questão das telas. Para mim escolher um device, eu tinha que. Antigamente, eu tinha que escolher uma dúzia, no mínimo, para você ter certeza que ele ia rodar em tudo. Ainda continua assim? Cara, quando Ou você deu uma faz. melhorada? Não, o Android, você usando agora os novos componentes nativos dele, tá? Ele meio que é responsivo agora. A gente já não trabalha mais com tamanho, a gente trabalha tudo com dot mesmo. Então ele se adequa de acordo com a densidade da tela do cara. O próprio Android nativo já deu essa melhorada. O Flutter também trabalha com os pontos. Então ele não, cara, assim, raramente você vai ter problema de responsividade com o Flutter. Uhum. Ele deve se adequar a qualquer tela. Às vezes, um celular mais antigo, que tem uma densidade muito baixa de tela, ele enrosca. Aí a gente tem que botar um ZIF no meio ali do código, tá? Uhum. Mas eu sei que é caro, mas a AWS tem um negócio que chama Device Farm, que você consegue jogar seu aplicativo lá e testar ele em todos os dispositivos ainda comercializados no mundo. Então ele roda um teste geral e te dá um relatório. Em qual tela, em qual modelo específico travou, saiu ficou desenquadrou, estourou pixel. É muito legal. Hoje, pelo menos, tem um recurso para a gente fazer Uhum. isso. Mas antes não, antes era na mão mesmo. Você fazia principalmente quando você tinha que usar imagem, né? Isso. Você ficava fazendo. Primeiro você criava a tela para o small, medium e large, que era porque Uhum. já mudava tamanho de fonte. Você tinha que definir no braço as fontes. Aí dentro de cada small, medium e large você fazia um if maior do que x, menor do que y, tal tamanho. Maior, ficava fazendo aquilo. Isso era um saco, cara. Mas hoje não existe mais, não, graças a Deus. Mas também, né? O cara queria usar PhoneGap. Pô, Pô, o PhoneGap era foda, cara. O PhoneGap só ganhava do Xamarin. Ó, vou escolher fone. Eu recomendo vocês a sempre tentar utilizar quem tem esse simbolinho aqui, ó, porque é cara que tem a Play Store. Então, eu acho melhor, assim, mais bacana para usar. O resto é tamanho de tela que vocês querem testar. Tá? Então, aí os pixels são os que são da própria Google, então tudo que lança primeiro para Pixel e Nexus, né? Mas depois a gente tem os padrõezinhos aqui, ó.
de tamanho de tela menor, celularzinho mais antigo, 320 por 480, 240 por 400. Então aí vocês escolhem. Eu não trabalho com assim, para fazer aqui, eu nunca uso menos do que as 5 polegadas, não, porque eu não enxergo, né, gente? Eu tenho um problema, né? Então, geralmente os que eu crio ali, eu crio ou no 3A ou no 4, tá? Que eu uso, mas porque eu sou estranho. Tá? Eu vou fazer um 4 aqui que acho que não tem ali. Escolhi, próximo. Aí ele vai me perguntar com qual Android eu quero trabalhar nesse cara. Os que eu não tiver, eu posso fazer download. Tá? No meu caso, a minha máquina já tem baixado, né? O 30, o 31 e o 32. Eu vou criar esse cara no 32 aqui. Esse tiramisu é o quê? Tiramisu vai ser o próximo Android. O Android sempre é o nome de um doce. Então, o próximo vai ser o tiramisu. Ah, tá. Então seria tipo uma versão beta já do Sim. Android. Para desenvolvimento, ela já está, na verdade, liberada. Se eu fizer o download, cliquei ali para fazer o download, né? Ela tem 1.3 GB. É rápido, né? Coisa linda, pequeno. Tudo no Android é assim pequeno, não sei se vocês perceberam. Saiu uma atualizaçãozinha, 800 mega. Geralmente é assim. Mas, Choroso. tudo coisinha simples de fazer. Mas se você, por exemplo, faz que nem eu estou fazendo aqui, que já estou baixando a nova, cara, você já consegue desenvolver sabendo se o seu app vai ser compatível com a versão nova. Porque agora o que ela vai ter vão ser pequenos ajustes ali de drives, etc. Eu vou cancelar, porque senão vai demorar muito aqui. Tá? Mas, ó, eu posso usar o A31, que é o Android 12. Posso usar a 32, que é só a API. Ó, ela é uma API mais nova, mas ela continua sendo do Android 12, tá? Ela não é o 13. Ô, Giovanni, não sei pro pessoal aí, mas para mim aqui não habilita essa API 32. O de vocês vai estar aqui, ó. x86. Porque como vocês não tem nada, não foi baixado ainda, vocês têm que escolher e baixar. O de vocês tem uma versão, né? A S ou a R tá liberada para vocês? Tá baixando A agora. S tá. A S tá? Pode usar a S sem problema, que é a do Android 12, tá? Se vocês não quiserem. Se vocês quiserem baixar, porque já é 8,55, dá pra gente deixar baixando também, tá? Mas aí vocês vêm aqui no x86. Cara, tem que ser, tá? X86 aqui, no meu caso, x8664. Eu tenho as outras imagens aqui, ó, que eu tenho os ARM. Mas não... É difícil a máquina que roda, tá? Às vezes eu tenho que baixar o ARM por causa do processador da minha máquina. Tem alguns processadores da AMD que não funcionam x86. Tem algumas coisinhas assim, tá? Mas geralmente, se o processador de vocês é Intel, né, os Note da iMetrics, acho que é tudo Dell com Intel, né? i3 ou i5, alguma coisa assim, vai ser x86 mesmo. Aí dá para vocês baixarem o que vocês quiserem testar. O meu aqui tá o Android 11. O 11 com o Google Play eu não baixei. O 12, que é o S. Não baixei. Vim baixar 32 aqui em cima. Próximo. Enquanto vocês estão baixando. Mas aqui, ó, seria escolher a versão e dar um próximo, tá? O nome que você quiser. Eu não mudo o nome, tá? Mas vocês podem mudar o nome. Configurar se vocês vão iniciar ele de pé ou deitado. E o restante, ó, não tem opção aqui. Tem só aí nas avançadas eu tenho fonte, que é a front back, que é a câmera. Eu deixo assim, tá o padrão. A câmera frontal emulada e a back virtual, que ele tem uma sala bonita ali como virtual. Internet, eu deixo ela full, velocidade full, sem latência. Tá? Não faço configuração aqui para
para mexer. Tá? Ah, mas eu quero fazer um app, não sei o que, específico para testar no 4G. Aí você põe aqui no LTE. Ele vai derrubar a conexão sua de internet da máquina para forçar ela a usar um 4G. Para você ver como funciona isso no 4G. Mas dá para deixar full e mudar depois, tá? Você muda só quando você for fazer esse teste. Porque senão você se enrosca também durante o desenvolvimento, né? Opções de boot rápido. Não tem muito o que mudar aqui, tá? RAM já é um tamanho normal. 1.500 aqui de RAM, com uma VM de 256. Assim, não há necessidade de aumentar isso aqui para você ter um emuladorzinho bacaninha funcionando, tá? Minha máquina é um i5 com 8 de RAM. Cara, se aumentar isso aqui, você quebra a sua máquina. Seu notebook vai cada vez mais devagarzinho, porque você está aumentando demais aqui o emulador, tá? O virtual. Então, a não ser que você tenha muita memória sobrando na sua máquina aí, você deixa ele tudo no padrãozinho aqui, ó, espaço interno de 248 e um SD cardzinho ali de 512 só para falar que tem. Concluiu, ele volta para cá, ó. Ele está na listinha. E se eu Giovanni, der o Oi. meu tá pedindo para instalar aqui um negócio chamado HAXM. Sei lá como é que faz esse negócio aqui. E aí eu mando instalar, cara, ele não vai. É uma das configurações do Windows. Você não está com nada habilitado ainda no Note, né? Ah, que negócio lá, né? Do virtual lá. Não teve jeito de habilitar aquele trem lá, não. Esse daí a gente precisa abrir. Mais alguém tá com esse rolo? Só repete as letrinhas para ele, que eu também nunca lembro essas letrinhas, cara. HAXM. Isso aqui? M de Maria. Isso aí. HAXM. Pede para instalar isso aí. Que máquina que é a sua? Dell i5, 8 GB. E SSD. E não sei quanto aí. Então é aqui, ó. Pera. Aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui, né? Deixa eu ver, SDK Tools. O acelerador de emulador para você. Deixa eu pedir para baixar então aqui. Então, ele fez isso aqui para mim. Então, ele faz isso aí, mas não resolve o problema. Você marca aqui, dá o OK. Eu fiz isso. Vamos ver agora. Eu não fiz por esse caminho aqui. Vamos ver se o problema está resolvido. Não adianta, não instala. Ele faz que baixou. Aí daqui que foi com sucesso, mas não rola não. Bom, mas se você quiser finaliza aí, depois eu vejo isso aqui. Pode O ser, caso, às vezes, mais tarde eu te chamo. pode ser falta de, tipo, fechar e abrir de novo o Android Studio. Eu já fiz isso no final de semana. Não Eu já tentei resolver isso aqui. Reiniciei a máquina umas 4 ou 5 vezes. Fiz tudo que você imaginar aí, eu já fiz. Nós vamos dar um jeito, né? Dá uns tapas nela, funciona. É. Geralmente é do lado esquerdo e em cima que o tapa funciona. Eu posso Mas, bater muito não, que não é minha. na teoria, eu dar o playzinho aqui, ó, ele abre o meu emulador. A não ser que, no caso aqui meu, ele já não aguenta mais abrir nada, quase. Já tá me buzinando ali, né? Mas tá aqui, ó, conectando-se. Aí eu posso... Giovanni, no meu caso aqui, o emulador está abrindo fora do Android Studio. Ele está abrindo como uma janela apartada. É normal isso? Sem problema. Eu prefiro quando é assim. Na verdade, eu coloquei o meu junto
por causa de compartilhar a tela para vocês no Teams. Porque senão ele mostrava ou a tela do Android Studio ou a tela do celularzinho. Aí eu acoplando ela aqui junto, eu consigo compartilhar as telas junto para vocês. Entendi. Mas eu prefiro quando ele é separado, tá? Mas ali no emulador tem opção, né, Giovanni? Um dock, float, Windows. Sim, é. Você consegue mudar direto ali no emulador. Eu coloquei a minha aqui justamente para ser mais fácil compartilhar. Mas não, assim, o desempenho, essas coisas não implicam em nada, não, tá? Ó, já reiniciou, já abriu. De vocês também? Sim. O meu ainda tá carregando aqui. Não sei. Ó, quem já abriu, Eu já abri em outro lugar, porque o meu já abriu até a aplicação dentro dele já. quem já abriu, eu ia falar isso. Quem já abriu, quiser dar o playzinho aqui, ó. O meu já abriu a aplicação. O meu não tá. Agora ele não achou o emuladorzinho aqui, ó. Carregando devices. Não terminou ainda de pesquisar. Mas quem tiver aparecendo aqui o emuladorzinho aqui, ó, o nominho dele, se der o playzinho aqui, ele já roda aquele exemplo, esse exemplozinho que ele criou aqui pra gente. Alguém deu pau no emulador? De não conseguir nem começar a abrir, já ficar dando ok, erro, ok. Não, eu só tá uma vida nessa tela do Google. Ah, tá. Não, aí é normal. Entra memória RAM, espaço livre, blá blá blá. Pera, deixa eu ver se eu esqueci o Docker aberto aqui. Não, meu Docker não tá aberto. Então é isso. É que tem uns que ele não chega nem a pôr nada, ele já dá um monte de ok na tela e trava tudo. Ninguém tá assim, travadão, né? Assim, ó. Dá um erro, só que daí não faz mais nada ali embaixo, ele só dá o erro. Ah, por que esse seu dá erro, Giovanni? Porque tá feito errado. As configurações do emulador aqui estão tão bagunçadas, ele não consegue rodar. Tá. Todo mundo abriu o emulador? Aqui abriu, mas não rodou essa aplicaçãozinha aí, não. Sim. Em algum momento na minha vida, ele vai carregar. Com Eu quero certeza. acreditar nisso. Vocês estão vendo aqui o meu, ó. O meu, todas as outras aulas, ele foi de boa. Hoje, ó, ele não conseguiu carregar os devices aqui, ó. É normal, tá? Às vezes dá, a ideia é dar esses pauzinhos malucos aqui, ó. A gente fecha e abre de novo. Tem muito como chorar, não. Não dá para chorar demais, não, ó. Agora já tem um aplicativo, eu abro ela direto. Ele fica onde eu parei. Aí eu tento rodar o emulador outra vez.
Refresh. Carregando. Ah, o meu não achou, Ju. Tá bom, quer ver? Nós faz assim, ó. Bota o web ali. Bota no Chrome. Vai rodar do mesmo jeito. Ó, se eu jogar aqui, ó, Chrome e der o play, ele pode não usar o meu emulador, mas que ele vai usar o Chrome, ele vai. Olha lá, considere reiniciar o Android Studio. Está aí, ó, minha aplicação web. Mesmo layout que eu tenho no celular. Em questão de responsividade, ó, ele faz. Na hora que eu estourar, vamos ver se eu estouro ele. Ah, estourei já. Porque ele não está preparado para ter rolagem nessa tela, não tem controle de gestos. Beleza? Todo mundo conseguiu rodar, nem que seja fazendo como eu fiz ali, forçando a barra e pondo Chrome. Sim. Beleza, Giovanni. O meu rodou de primeira aqui. Show. Ah, não, quando ele vai bonitinho assim, quando ele tá obediente, é coisa linda de se ver, cara. Eu vou tentar dar um restart nele. Um problema é assim, não é nem do Android Studio, tá? Porque faz no IntelliJ, faz no VS Code. É um problema, eu acho que é um conflito do Windows com os caras lá. É o tal do ADB. Ó, tá dando um erro de emulador agora para mim, ó. Eu nem o emulador estava usando mais, tá? Quando você roda algum projeto, alguma coisa no emulador, qualquer um que você abrir, seja pelo VS Code ou por qualquer outro meio, ele instancia um cara lá chamado ADB, tá? Esse ADB é o cara que às vezes o pessoal fala: ah, você deixa o Android Studio o dia inteiro aberto na máquina, no final do dia sua máquina tá uma carroça. É esse ADB que consome os recursos pra gente, tá? É esse cara que é justamente o Android device, é ele que acaba consumindo, pegando muita coisa, e aí ele arrebenta a memória RAM da nossa máquina. De vez em quando, por causa desse cara, eu tenho que reiniciar até o PC, tá? Então depende como tiver a configuração da minha máquina aí. Se ela não vai de jeito nenhum, eu reinicio, porque daí ela descarrega esse cara da memória. A próxima vez que eu abrir o Android Studio, ou se eu abrir o emulador pelo IntelliJ ou pelo VS Code, por onde eu abrir o emulador, ele começa do zero de novo. Aí ele volta recarregando, ele demora mais um tempinho para dar aí uma sobrecarga e começar a travar e dar um monte de defeito. Beleza? Beleza, curioso. Ele abriu agora, tipo, colado, atachado ao Android Studio. É as loucuras do. Faz parte. Faz parte das configurações. Mas você tem ali nele a opção de desatachar, tá? Você pode deixar ele fora do dockzinho ali. Ele aceita isso daí. Beleza, pessoal? Beleza.